Sempre fui uma pessoa ambiciosa, buscava sucesso em tudo que fazia e, até certo ponto, estava conseguindo. Aos 30 anos, eu tinha uma carreira sólida em uma empresa de marketing, uma esposa que eu amava e um futuro promissor. Contudo, o destino tem uma maneira cruel de nos colocar de joelhos, e foi exatamente o que aconteceu. Começou com pequenas coisas: a perda de um contrato importante na empresa, discussões constantes em casa e uma sensação de que eu estava perdendo o controle. Em menos de 6 meses, tudo que eu construí começou a ruir. Fui demitido, meu casamento entrou em colapso e logo me vi sozinho, afundado em dívidas, depressão e sem perspectivas. As noites sem dormir se tornaram constantes. Eu olhava para o teto escuro do meu pequeno apartamento alugado, sentindo o peso da desesperança me esmagar. Foi em uma dessas noites que me lembrei de algo que ouvi quando era mais jovem. Um amigo de infância, que vivia dizendo que conhecia pessoas que tinham feito pactos, falava sobre como esses acordos podiam garantir riqueza, poder, qualquer coisa que você desejasse. Claro que na época eu ri disso, mas naquela noite, algo em mim começou a considerar a ideia. Eu não sabia como começar, nem ao menos acreditava realmente. Mas a mente desesperada agarra qualquer fio de esperança, e eu comecei a pesquisar. Na internet, encontrei fóruns obscuros, discussões sobre rituais e formas de entrar em contato com ele. A curiosidade rapidamente se transformou em uma obsessão. Eu não sabia até onde aquilo poderia me levar, mas quanto mais eu lia, mais sentia que havia algo ali, algo além da nossa realidade. Após semanas de pesquisa, encontrei um ritual que parecia ser o que eu procurava. Era simples demais, o que me fez duvidar a princípio. Não precisava de sacrifícios, nem de sangue ou velas pretas. Apenas um espelho, uma vela comum e algumas palavras que deveriam ser ditas à meia-noite. A simplicidade era desconcertante, mas o desespero me empurrou adiante. Naquela noite, esperei até que o relógio marcasse 23h59. Meu coração batia mais rápido a cada segundo que passava. Coloquei o espelho no chão do meu quarto, com a vela acesa ao lado. Quando o ponteiro finalmente passou da meia-noite, murmurei as palavras que o ritual exigia. Elas saíram trêmulas da minha boca, como se eu não acreditasse de verdade no que estava fazendo. No início, nada aconteceu. O silêncio do quarto era esmagador. Por um momento, pensei em rir de mim mesmo por ter caído em uma bobagem dessas. Mas então, algo mudou. O ar ficou mais denso, como se uma presença invisível tivesse entrado no ambiente. A chama da vela começou a vacilar, mesmo que não houvesse vento. Eu olhei para o espelho e o reflexo não parecia certo. Não era só a minha imagem lá. Havia algo mais. Então eu ouvi. Uma voz baixa, quase sussurrada, vinda de todos os cantos do quarto. Você me chamou. Meu sangue gelou. Aquilo não podia estar acontecendo. Meu corpo inteiro se enrijeceu, mas eu não conseguia me mover. A voz continuou, mais clara agora. Eu sei o que você deseja. Eu queria correr, apagar a vela, quebrar o espelho, qualquer coisa para acabar com aquilo. Mas a verdade é que, naquele momento, o desespero me segurou no lugar. Eu queria o que ele oferecia. Perguntei o que precisava fazer. A resposta foi simples. Tudo o que você precisa fazer é dizer sim. Eu hesitei, sentindo que estava à beira de um precipício. Sabia o que isso significava. Sabia que não havia volta depois desse ponto. Mas no fim, o desespero falou mais alto. Eu disse sim. A vela se apagou instantaneamente, mergulhando o quarto na escuridão. Um frio terrível se espalhou pelo ambiente, como se a própria morte estivesse ali. Eu não conseguia ver nada, mas podia sentir uma presença, uma força invisível que se aproximava de mim. Meu corpo estava paralisado e eu podia ouvir minha própria respiração pesada, entrecortada pelo pavor. Agora você terá o que deseja, disse a voz tão próxima que parecia estar sussurrando diretamente no meu ouvido. Mas lembre-se, tudo tem um preço. Após essas palavras, a sensação sufocante desapareceu e o quarto voltou ao normal. A vela estava apagada, o espelho refletia apenas minha imagem de novo, mas algo em mim tinha mudado para sempre. Sabia que de alguma forma eu havia cruzado uma linha que não poderia desfazer. Nos dias que se seguiram, as mudanças começaram a acontecer de maneira sutil. Primeiro,
Uma oferta de emprego surgiu do nada, uma oportunidade tão boa que parecia surreal. Em pouco tempo, estava ganhando mais dinheiro do que jamais havia sonhado. Minha vida financeira se estabilizou e, finalmente, voltei a ter controle sobre meu futuro. Mas com o tempo, comecei a perceber o preço que ele mencionou. Coisas pequenas no início, sombras que pareciam me seguir, sussurros que ouvia quando estava sozinho. No começo, tentei ignorar, mas os sinais começaram a se intensificar. Sonhos terríveis tomavam conta das minhas noites, sempre envolvendo uma figura sombria que me observava de longe, esperando algo. Acordava suando frio, o coração batendo descontrolado, mas o terror real começava quando eu abria os olhos. Havia sempre algo lá, no canto do quarto, na escuridão. Eu podia sentir sua presença. Aos poucos, minha vida começou a desmoronar de novo. As coisas boas que ganhei com o pacto pareciam ser arrancadas de mim. O novo emprego, que era tão promissor, começou a trazer problemas. Meu relacionamento com colegas se tornou tenso e fui demitido novamente sem nenhuma explicação lógica. Tudo o que ganhei, perdi em uma velocidade assustadora. Agora estou aqui, preso em um ciclo interminável de terror, sabendo que o preço pelo meu desejo nunca foi apenas a perda material. O que quer que eu tenha invocado naquela noite ainda está comigo, e sei que um dia ele virá buscar o que é seu por direito, minha alma. Os dias que se seguiram após minha demissão foram um pesadelo constante. Não era mais só a sensação de ser observado. Eu comecei a ver coisas que não deveriam estar lá. Sombras no espelho que se moviam sozinhas. Vultos no canto dos olhos que desapareciam quando eu tentava focar neles. Não era só minha mente pregando peças. Sabia que aquilo era real e, pior, sentia que era algo que eu mesmo havia trazido. As noites ficaram insuportáveis. Não conseguia dormir sem ser atormentado pelos pesadelos, que agora eram mais vívidos e cruéis. Eu sempre me via em lugares escuros e desconhecidos, perseguido por uma presença invisível, mas palpável. Às vezes, ouvia risos distantes, uma risada fria e sarcástica que fazia minha espinha congelar. Outras vezes, eu me via em meu próprio quarto, tentando fugir, mas minhas pernas não se mexiam. Quando acordava, estava sempre suando frio, e a sensação de que algo estava comigo no quarto era tão forte que eu evitava voltar a dormir. O pior momento aconteceu em uma dessas noites. Eu estava deitado, já acostumado a sentir a presença no quarto, quando senti um peso na cama. Algo estava sentado ao meu lado. Meu corpo congelou, não conseguia me mexer. Lembrei de todas as histórias que havia lido sobre pessoas que fizeram pactos. Todas elas mencionavam esse tipo de manifestação. A presença do coletor, como chamavam. O ar ficou mais pesado, minha respiração acelerou, e então eu ouvi. A voz, aquela mesma voz que ouvi no ritual. Está quase na hora, ela disse, em um tom tão calmo que me fez arrepiar até a alma. Eu não podia suportar mais. Sabia que havia algo que precisava ser feito, mas não sabia como. Comecei a procurar ajuda desesperadamente. Visitei igrejas, conversei com padres, mas nenhum deles parecia acreditar no que eu dizia. Eu era apenas mais um homem perturbado, alguém em busca de redenção por pecados imaginários. Até que um dia, enquanto vasculhava fóruns na internet, encontrei uma pessoa que dizia ter passado por algo semelhante. Entrei em contato com ela e o que ela me contou fez meu sangue gelar ainda mais. Ela havia feito um pacto semelhante ao meu e suas experiências eram assustadoramente parecidas. No entanto, havia uma diferença. Ela conseguiu se livrar da maldição. Segundo ela, a única maneira de romper o pacto era encontrar algo ou alguém que pudesse substituí-lo. Uma troca de almas, como ela descreveu. Essa ideia me perturbou profundamente. Eu teria que amaldiçoar outra pessoa, condenar alguém inocente à mesma sina que eu? Não conseguia imaginar fazer isso, mas ao mesmo tempo, o medo de perder minha alma para aquilo que me perseguia era insuportável. Cada dia que passava, eu sentia o fim se aproximando. As manifestações se tornaram mais violentas. Portas batiam sozinhas, objetos caíam das prateleiras e eu sentia que minha sanidade estava se esvaindo. Uma noite, ao acordar de um dos pesadelos, vi algo que nunca vou esquecer.
A figura sombria que costumava aparecer nos cantos do quarto estava agora no centro dele, completamente visível. Era alto, muito alto, sua silhueta distorcida pelas sombras que pareciam dançar ao seu redor. Seus olhos, se é que podia chamar aquilo de olhos, eram dois pontos brilhantes e vermelhos, que me encaravam com uma intensidade indescritível. Não havia rosto, apenas uma escuridão absoluta onde os traços deveriam estar. Por um longo momento, ficamos ali, encarando um ao outro. Meu corpo estava paralisado, o medo me dominava por completo. A figura então levantou uma mão esquelética e apontou para mim. "Está quase na hora", disse novamente. Mas dessa vez a voz era mais sombria, mais profunda, como se viesse das profundezas da terra. No dia seguinte, soube que não poderia mais adiar. Precisava fazer algo para escapar dessa maldição. Fui atrás da pessoa que me contou sobre a troca, disposto a ouvir mais sobre o que ela havia feito. Ela me explicou o ritual com detalhes, e a crueldade dele me atingiu como um soco no estômago. Eu teria que enganar alguém, convencer essa pessoa a participar de um jogo macabro, onde ela, sem saber, se tornaria a próxima vítima. A culpa me corroía, mas ao mesmo tempo, o terror que me seguia era maior. Eu estava em um dilema impossível. Ou eu condenava outra pessoa, ou minha alma seria levada. Dias se passaram e minha saúde mental piorava a cada momento. Não conseguia pensar em outra coisa, exceto no fim inevitável que se aproximava. Eventualmente, cheguei à conclusão que não havia outra saída. Procurei alguém que não tinha muito a perder, alguém que, aos meus olhos, já estava tão desesperado quanto eu estive antes de fazer o pacto. E assim, o círculo de maldição continuou. O que mais me assombra até hoje é a pergunta que não me deixa em paz. Será que a alma que entreguei em troca da minha era realmente suficiente? Ou será que, quando a hora chegar de novo, ele voltará para buscar o que é seu? Eu nunca fui uma pessoa muito espiritual. Cresci em uma família que não se apegava muito a religiões ou superstições. Para mim, essas coisas sempre pareceram bobagens ou maneiras de controlar as pessoas. Eu acreditava no que podia ver, tocar e sentir. Porém, o que estou prestes a contar não é algo que se possa explicar com lógica ou razão. E honestamente, eu preferiria que fosse mentira, uma invenção da minha mente. Mas sei que o que vivi foi real, tão real quanto o ar que respiro. Se eu pudesse voltar no tempo, para o momento em que tomei a decisão que mudou minha vida para sempre, talvez tivesse feito tudo diferente. Talvez teria me afastado do caminho sombrio que escolhi. Mas o desespero faz coisas terríveis com a gente, e quando estamos no fundo do poço, agarramos qualquer coisa que possa nos salvar. Até mesmo as mãos do diabo. Minha vida estava em colapso. Perdi meu emprego em uma grande empresa após um corte massivo de funcionários. Não era culpa minha, mas ainda assim, me vi sem nada, sem rumo e sem perspectivas. Eu tinha acabado de comprar um apartamento, investido em um carro novo, e de repente, não havia mais dinheiro para as contas. O medo de perder tudo me consumia. O banco começou a ligar cobrando as prestações, as dívidas se acumulavam e as pessoas ao meu redor começaram a se afastar. Até mesmo minha namorada, com quem eu estava há quase 5 anos, decidiu que não podia lidar com a pressão e me deixou. Eu estava sozinho, sem amigos para me apoiar, sem família para recorrer. Passava os dias bebendo e as noites navegando na internet, procurando por qualquer coisa que me fizesse esquecer da dor. Foi aí que encontrei algo que me atraiu. Algo sombrio, mas que parecia oferecer uma saída para minha situação. Eu caí em um buraco sem fundo de fóruns e sites dedicados a temas esotéricos e ocultistas. No começo, achei que era apenas uma curiosidade mórbida, mas logo percebi que estava mergulhando mais fundo do que deveria. Em um desses sites, encontrei um tópico que falava sobre pactos com entidades. Pessoas compartilhavam histórias de como haviam vendido suas almas em troca de riquezas, fama ou sucesso. Eu lia os relatos com ceticismo, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim se sentia atraída pela ideia. Afinal, o que eu tinha a perder? Minha vida já estava em ruínas. E se isso fosse real, poderia ser a única saída. As instruções eram simples.
quase fáceis demais. O ritual envolvia um espelho, uma vela preta e a invocação de uma entidade específica. A parte mais assustadora era o aviso de que, uma vez que o pacto fosse feito, não haveria volta. O preço seria pago em algum momento, mas a pessoa que realizava o pacto teria o que desejava em troca. Eu queria minha vida de volta. Não só o emprego ou o dinheiro, mas a sensação de controle, de poder mudar minha própria sorte. Depois de semanas de indecisão, com as contas se acumulando e a sensação de fracasso pesando sobre mim, decidi fazer o ritual. Não posso dizer que estava completamente convencido de que funcionaria. Uma parte de mim ainda acreditava que era tudo besteira, mas outra parte estava desesperada o suficiente para tentar. Naquela noite, apaguei todas as luzes do meu apartamento. Coloquei o espelho no chão, como descrito nas instruções, e acendi a vela. Enquanto a chama tremeluzia, comecei a recitar as palavras do ritual, tentando não pensar no que estava fazendo. Senti um arrepio percorrer meu corpo, como se o ar no quarto tivesse ficado mais pesado, mais denso. A chama da vela oscilava de maneira estranha, e por um momento pensei em parar, mas já era tarde demais. Quando terminei de recitar as palavras, olhei para o espelho. No início não havia nada de diferente, apenas o meu reflexo, pálido e nervoso, olhando de volta para mim. Mas então, algo mudou. O espelho começou a escurecer, como se uma sombra estivesse se formando atrás de mim. Não era minha sombra, era algo mais, algo vivo. Meu coração disparou, mas eu estava paralisado, incapaz de desviar o olhar. A sombra no espelho começou a tomar forma. Não era humana. Não sei como descrever o que vi, mas a sensação de maldade era palpável. A figura não tinha um rosto definido, mas seus olhos, 2 pontos vermelhos brilhantes, fixaram-se nos meus. E naquele momento, senti que estava sendo observado por algo muito além da compreensão humana. Uma voz baixa e rouca ressoou no quarto, embora não tenha vindo da minha boca ou dos meus pensamentos. Era como se a própria escuridão ao meu redor estivesse falando. Você me chamou. Eu tentei responder, mas minha garganta estava seca e as palavras não saíam. A figura continuou a me observar, enquanto a voz, sua voz, invadia minha mente. Eu sei o que você quer. Era verdade. Sabia que, de alguma forma, aquilo que estava diante de mim, aquela coisa, sabia exatamente o que eu desejava. Poder, dinheiro, sucesso. E estava pronta para me oferecer. Mas tudo tem um preço. A voz continuou, fria e implacável. Sua alma em troca do que deseja. Eu já estava comprometido. Não havia como voltar. Concordei com a cabeça, incapaz de pronunciar qualquer palavra. A sombra sorriu. Não com uma boca, mas com os olhos. E então desapareceu, deixando o espelho e o quarto mergulhados em uma escuridão absoluta. Na manhã seguinte, achei que tudo tinha sido um sonho. Uma alucinação criada pelo desespero e pelas noites de insônia. Mas então, as coisas começaram a mudar. No mesmo dia, recebi uma ligação inesperada de uma empresa para a qual eu tinha enviado meu currículo há meses. Eles estavam interessados em me contratar, e o salário era muito maior do que qualquer coisa que eu havia ganhado antes. Nos dias seguintes, minha sorte continuou a melhorar. Minhas dívidas foram quitadas. O dinheiro começou a entrar em minha conta de maneiras que eu não conseguia explicar. Até minha ex-namorada tentou entrar em contato, dizendo que sentia minha falta. Era como se tudo que eu havia perdido estivesse voltando para mim de maneira quase sobrenatural. Por um tempo, pensei que havia feito as escolhas certas. A vida estava finalmente me sorrindo de novo, e eu estava vivendo o sonho que sempre quis. Mas como a voz havia dito, tudo tem um preço. E logo eu descobriria o que isso significava. A primeira vez que senti algo estranho foi à noite, algumas semanas após o pacto. Eu estava deitado na cama, tentando dormir, quando ouvi um sussurro. No começo achei que fosse minha imaginação, ou talvez o vento, mas os sussurros ficaram mais altos, mais claros. Pareciam vir de todas as direções, preenchendo o quarto. Levantei da cama, acendi as luzes, mas não havia ninguém ali. Nada que pudesse estar produzindo aquele som. Nos dias seguintes, os sussurros continuaram, sempre à noite. Comecei a dormir menos, com medo do que poderia ouvir. E então,
As visões começaram. Eu via sombras no canto do meu quarto, figuras que se moviam na periferia da minha visão, mas desapareciam quando eu tentava focar nelas. Não eram apenas sombras, eram presenças. Algo que eu não conseguia explicar. Estavam sempre lá, me observando, esperando. A sensação de ser vigiado se intensificava a cada dia. Eu já não conseguia me concentrar no trabalho, não conseguia relaxar. Meu apartamento, que antes parecia um refúgio, agora era um lugar de constante terror. Algo estava comigo, e eu sabia exatamente o que era. As coisas começaram a piorar muito rápido. Os sussurros se tornaram gritos, não mais suaves ou distantes, mas estridentes, quase insuportáveis. Eu podia ouvi-los claramente agora, palavras de ódio, promessas de sofrimento eterno, zombaria sobre o meu destino. Eram vozes que eu nunca tinha ouvido antes, mas de alguma forma eram familiares. Não consegui mais distinguir se estavam apenas na minha cabeça ou se vinham do próprio ar ao meu redor. Minha saúde física também começou a deteriorar-se. Eu não conseguia dormir mais de 2 horas por noite, e mesmo quando dormia, era atormentado por pesadelos tão reais que acordava encharcado de suor. Sempre o mesmo sonho. Uma figura sombria, encapuzada, me observando de longe, enquanto o chão ao meu redor se abria em um abismo de escuridão sem fim. Aquela mesma presença que vi no espelho na noite do pacto estava nos meus sonhos, me perseguindo. Mas nos sonhos, eu não estava mais no controle. Eu caía no abismo, sentindo a escuridão me engolir, enquanto risadas distantes ecoavam em meus ouvidos. Quando acordava, a sensação de que algo me observava permanecia. Às vezes eu via reflexos nos espelhos da minha casa, pequenas distorções nas superfícies brilhantes. Não eram visões nítidas, mas sempre havia algo, uma forma. Cada vez que eu olhava, parecia estar mais próxima. Eu evitava passar muito tempo em frente ao espelho, mas era impossível ignorar. À medida que os dias passavam, ficava claro que não estava sozinho, nunca mais estaria. Aquela coisa, aquela entidade, estava sempre presente, e ela estava esperando. Um dia, algo quebrou dentro de mim. Eu não conseguia mais suportar. Eu tinha que entender o que estava acontecendo, o que havia realmente feito, e se havia uma maneira de reverter o pacto. Comecei a vasculhar a internet, procurando por respostas, voltando aos mesmos fóruns e sites onde havia encontrado o ritual. Mas desta vez, as coisas eram diferentes. As mensagens que eu encontrava eram mais sinistras, mais desesperadoras. Relatos de pessoas que tinham feito pactos e não conseguiram escapar das consequências. Histórias de como suas vidas tinham sido destruídas, de como acabaram perdendo tudo, muito além do que haviam barganhado. Foi em um desses fóruns que encontrei uma mensagem que me congelou. Alguém havia postado algo que parecia dirigido diretamente a mim. Não havia nome, mas a descrição correspondia exatamente ao que eu estava vivendo. A pessoa falava sobre os sussurros, as sombras, os sonhos. E no final da mensagem, um aviso. Ele virá buscar o que é dele. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. A essa altura, eu já estava completamente paranoico. Evitava sair de casa à noite, mas também não conseguia ficar em casa sem sentir que estava cercado por algo maligno. As sombras nas paredes pareciam se mover por conta própria. Os reflexos nos espelhos agora eram nítidos. Às vezes, eu via rostos, distorcidos e monstruosos, olhando para mim de dentro dos espelhos. Eu gritava, quebrava os espelhos, mas eles sempre reapareciam intactos no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. Eu estava sendo consumido pelo medo, e o pior era que não havia para onde correr. O que quer que eu tivesse trazido para minha vida estava grudado em mim e não me deixaria escapar. As poucas pessoas que ainda falavam comigo começaram a notar que algo estava errado. Eu não conseguia esconder meu pânico, meus surtos de paranoia. Meus colegas de trabalho comentavam sobre meu estado, mas ninguém tinha coragem de me confrontar diretamente. Até que um dia, tudo desmoronou de vez. Eu estava voltando para casa tarde da noite, quando vi algo que nunca mais vou esquecer. Enquanto caminhava pelas ruas desertas, senti uma presença. Era como se o ar ao meu redor tivesse ficado denso, carregado com uma eletricidade estática. Meu corpo inteiro se arrepiou,
e a sensação de ser observado se intensificou a ponto de ser quase insuportável. Olhei para os lados procurando a origem daquela sensação, mas não vi nada, pelo menos não no início. Continuei andando, tentando ignorar o medo crescente dentro de mim, mas a sensação só piorava. Foi então que, no reflexo de uma janela de uma loja fechada, eu vi. A figura estava lá. A mesma sombra que vi no espelho no dia do pacto. A mesma que aparecia nos meus sonhos. Estava parada a poucos metros atrás de mim, imóvel, me observando. Seus olhos vermelhos brilhavam na escuridão, e a escuridão ao seu redor parecia pulsar, como se estivesse viva. Eu congelei. Não consegui me mover, respirar, nem mesmo gritar. Meu corpo inteiro estava paralisado pelo terror. Foi então que a figura deu um passo à frente. Eu senti o chão tremer sob meus pés. Não era um ser físico, mas sua presença era tão intensa que o ar ao meu redor parecia vibrar. A voz voltou, a mesma que ouvi no espelho naquela noite. Está na hora. De alguma forma consegui me mexer. Corri. Corri como nunca havia corrido antes, sem olhar para trás. Eu sabia que se olhasse, estaria acabado. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir no meu peito. Quando finalmente cheguei ao meu prédio, entrei e tranquei a porta. Mas sabia que aquilo não importava. Aquela coisa não era limitada pelas leis do mundo físico. Eu estava marcado e ela viria buscar o que era dela. Depois daquela noite, minha vida virou um caos completo. A figura sombria passou a aparecer em todos os lugares. Em reflexos de janelas, espelhos, superfícies de água. E sempre a mesma frase ecoava em minha mente. Está na hora. Eu sabia que estava chegando o momento de pagar o preço do meu pacto. Não havia como escapar, não havia como desfazer o que eu tinha feito. Tentei buscar ajuda com padres, médiuns, ocultistas, mas todos me diziam a mesma coisa. Você fez um pacto e o preço deve ser pago. Agora eu vivo em um estado de constante terror, sabendo que meu tempo está acabando. Não sei quanto mais posso suportar antes que aquela coisa venha me buscar de vez. O pior é que, por mais que eu tente me preparar, sei que no final não há nada que eu possa fazer para escapar, porque o diabo sempre vem cobrar o que é dele. Tudo começou como uma curiosidade inofensiva, um interesse por algo que eu jamais imaginei que poderia se tornar tão real e terrível. Sempre fui fascinado pelo oculto, mas de uma maneira distante, como alguém que se interessa por histórias de terror, filmes de horror e lendas urbanas. Durante a adolescência, eu e meus amigos brincávamos de tabuleiro Ouija e fazíamos rituais falsos apenas para nos assustar. Nunca levamos a sério. No entanto, à medida que fui crescendo, essa curiosidade pelo desconhecido se tornou mais profunda. Passei a estudar o assunto, inicialmente de maneira acadêmica. Lia livros sobre demonologia, esoterismo, alquimia e até bruxaria antiga. Quanto mais eu pesquisava, mais fascinado eu ficava. Meus amigos começaram a se afastar, achando que eu estava indo longe demais, mas eu ignorava seus avisos. Para mim, aquilo era apenas um estudo, uma busca por conhecimento sobre algo que a maioria das pessoas considerava proibido. As coisas começaram a mudar quando entrei em contato com uma comunidade online dedicada ao ocultismo. Diferente dos fóruns convencionais, onde as pessoas discutiam mitologias e crenças, aquele grupo levava tudo muito a sério. Eram pessoas que praticavam rituais, evocavam entidades e falavam abertamente sobre suas experiências com o sobrenatural. Eu me senti atraído por isso, como se estivesse finalmente encontrando um lugar onde minha curiosidade seria bem recebida. Foi lá que comecei a ouvir falar sobre pactos. Inicialmente achei que fosse exagero ou uma metáfora para algum tipo de ritual mais intenso. Mas conforme lia os relatos, percebi que aquelas pessoas falavam com uma seriedade sombria. Elas descreviam como haviam feito acordos com forças além da compreensão humana, em troca de riqueza, poder ou sucesso pessoal. A ideia parecia absurda, mas ao mesmo tempo me intrigava profundamente. Eu me perguntava até que ponto aquilo poderia ser verdade. Depois de meses observando e lendo relatos, me envolvi mais profundamente com a comunidade. Eu conversava com membros mais experientes
E foi aí que conheci uma pessoa que se identificava apenas como eremita. Ele era um dos membros mais antigos do grupo e parecia ter um conhecimento vasto sobre pactos e conjurações. Com o tempo, começamos a trocar mensagens diretamente, e foi ele quem me fez a oferta que mudaria minha vida para sempre. Eremita me perguntou se eu estava disposto a ir além do estudo teórico, se eu realmente queria ver do que o oculto era capaz. Ele disse que poderia me guiar em um ritual que me colocaria em contato direto com forças que poucos ousariam evocar. Eu, tomado pela curiosidade e arrogância, aceitei. A ideia de poder ver algo além do que a maioria das pessoas acreditava existir me encheu de uma excitação que eu não conseguia explicar. O ritual não era complicado, mas exigia certos itens específicos, que eu consegui reunir após alguns dias de pesquisa. Havia velas pretas, um punhal cerimonial e uma série de símbolos que deveriam ser desenhados com precisão em um círculo. A instrução final era que eu realizasse o ritual em um lugar onde ninguém pudesse me interromper e que estivesse preparado para o que quer que viesse a seguir. Escolhi o porão da casa onde eu estava morando. Era um lugar escuro, úmido e raramente usado. Parecia o local ideal para algo como aquilo. Na noite marcada, esperei até que todos estivessem dormindo e desci para o porão. As paredes de concreto nuas e o silêncio opressor criavam uma atmosfera pesada, mas eu estava determinado a continuar. Segui as instruções de eremita com precisão, desenhando os símbolos no chão e posicionando as velas ao redor. O ar parecia ficar mais denso conforme eu acendia cada vela, e a temperatura no porão, que já era fria, caiu ainda mais. Uma sensação de expectativa começou a se formar, como se o próprio ambiente estivesse esperando que algo acontecesse. O último passo era pronunciar uma série de palavras antigas, em uma língua que eu não conhecia, mas que havia memorizado após dias de prática. Assim que comecei a falar, o silêncio ao meu redor pareceu ficar mais pesado. Minha voz ecoava de forma estranha no porão, como se fosse absorvida pelas paredes. Quando terminei a última palavra, algo mudou. O ar ficou insuportavelmente frio e as velas tremularam violentamente, quase se apagando. A sensação de ser observado se tornou esmagadora, mas eu não conseguia identificar de onde vinha. Era como se o próprio porão estivesse respirando, vivo. Então, de repente, as velas se apagaram todas ao mesmo tempo, mergulhando o porão em uma escuridão absoluta. Foi nesse momento que eu ouvi. Era uma voz profunda, baixa, que parecia reverberar no próprio chão. Ela não vinha de um lugar específico, mas parecia estar em todo lugar ao mesmo tempo. A voz pronunciou meu nome. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Minha primeira reação foi racionalizar, tentar convencer a mim mesmo de que era algum tipo de ilusão, ou talvez eu estivesse sugestionado pelo ambiente e pelo ritual. Mas a voz falou de novo, desta vez mais clara, e eu senti como se estivesse sendo puxado para algum lugar, como se uma força invisível me arrastasse para o centro daquele círculo desenhado no chão. A voz continuou falando, me perguntando o que eu queria. Foi então que percebi o quão real aquilo era. Eu estava diante de algo que ultrapassava todas as barreiras da compreensão humana. Aquela não era uma entidade qualquer. Era algo antigo, poderoso, e eu estava completamente à mercê dela. Com a voz ainda ecoando em minha mente, me lembrei das instruções de eremita. Eu deveria fazer o meu pedido, deixar claro o que eu desejava em troca. Meu coração estava disparado e minha mente girava em pânico, mas de alguma forma consegui pronunciar as palavras que havia planejado. Pedi sucesso, reconhecimento e, acima de tudo, poder. Não o tipo de poder físico ou material, mas um poder que me colocasse acima dos outros, que me fizesse intocável. Por um momento, houve silêncio. Um silêncio tão absoluto que parecia me envolver, me sufocar. E então, a voz falou novamente. Ela disse que meu pedido seria atendido, mas em troca, eu teria que oferecer algo. E não era algo simples. A entidade não queria minha alma, como nas histórias tradicionais de pactos. O que ela queria era algo mais profundo. Ela queria meu ser, meu eu mais íntimo, a essência do que me fazia humano. A voz me disse que eu ainda viveria, mas uma parte de mim seria consumida, deixando um vazio. A sensação de terror foi imediata.
Mas ao mesmo tempo, uma estranha aceitação começou a tomar conta de mim. Eu sabia o que aquilo significava. Não haveria mais volta. A aceitação que me tomou naquele momento era mais aterrorizante do que qualquer outra coisa que já havia experimentado. Eu sabia que estava prestes a sacrificar algo que não poderia ser recuperado. Mesmo assim, algo dentro de mim me impulsionava a seguir em frente, como se uma força invisível estivesse me controlando. Era como se o poder que eu tanto desejava já estivesse tomando conta de mim, mesmo antes de o acordo ser selado. A voz esperou pacientemente pela minha resposta. Era fria, sem emoção e ao mesmo tempo carregada de uma presença esmagadora. Minha mente girava, tentando encontrar uma saída, algo que me livrasse daquela situação. Mas no fundo, eu sabia que já estava perdido. Não havia como voltar atrás. Eu havia evocado algo muito além do meu controle e agora precisava lidar com as consequências. Com uma voz trêmula, quase inaudível, concordei com os termos. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia que o próprio ar ao meu redor havia sido drenado. O porão, antes tão opressivo, parecia agora um vazio infinito. Por um momento, pensei que tudo havia acabado, que a entidade havia aceitado minha oferta e partido. Mas foi aí que senti. Uma dor excruciante começou a pulsar dentro de mim, como se algo estivesse sendo arrancado à força. Não era uma dor física, mas algo muito mais profundo. Era como se uma parte de mim estivesse sendo dilacerada, arrancada de dentro do meu ser. Eu caí de joelhos no chão, segurando meu peito, tentando respirar, mas era como se o ar tivesse desaparecido. A sensação era indescritível, uma mistura de agonia e vazio, como se minha própria existência estivesse sendo consumida. Quando finalmente a dor cessou, me senti fraco, como se tivesse perdido algo fundamental. O porão estava de volta ao normal, as velas ainda apagadas, e o círculo de símbolos no chão parecia inerte. Levantei-me com dificuldade, sentindo-me mais leve, mas de uma maneira perturbadora, como se algo vital tivesse sido arrancado de mim. Eu sabia que o pacto havia sido selado. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber as mudanças. As coisas que eu havia pedido começaram a acontecer, mas não da maneira que eu esperava. O sucesso veio rapidamente, quase de forma assustadora. As portas se abriram para mim de maneiras que eu jamais poderia imaginar. O reconhecimento veio logo em seguida, e pessoas que antes me ignoravam agora pareciam me admirar. No entanto, havia um preço. A cada conquista, a cada momento de glória, eu sentia o vazio dentro de mim crescer. Eu me tornei alguém incapaz de sentir emoções verdadeiras. O prazer, a alegria, a empolgação. Tudo isso desapareceu. O sucesso que eu havia buscado tão desesperadamente não me trazia mais satisfação. Era como se uma parte essencial de mim, a parte que dava sentido à vida, tivesse sido consumida pelo pacto. A cada dia, eu me sentia mais distante de quem eu era, como se estivesse preso em um corpo que já não me pertencia. Então, as vozes começaram. Primeiro eram apenas sussurros à noite, quando tudo estava em silêncio. Eu acordava no meio da madrugada, sentindo uma presença no quarto, algo que eu não conseguia ver, mas que sabia estar lá. As vozes sussurravam meu nome, me lembrando do pacto, me dizendo que o preço ainda não havia sido completamente pago. Tentei ignorá-las no início, mas com o tempo elas se tornaram mais insistentes, mais fortes. A presença se tornava cada vez mais palpável. Senti que estava sendo vigiado constantemente, como se uma sombra estivesse sempre por perto, esperando por algo. Meus dias se tornaram uma mistura de sucesso vazio e terror constante. Não havia paz, não havia descanso. O que eu havia feito estava me consumindo e eu sabia que não havia como escapar. Foi então que eu entendi a verdade por trás do pacto. O que eu havia oferecido não era apenas uma parte de mim. Eu havia entregado minha própria humanidade. Agora, eu era apenas uma casca vazia, uma sombra do que eu costumava ser, e a entidade a qual eu havia feito o pacto estava se alimentando de mim, lentamente, sugando tudo o que restava. E isso, eu percebi, era apenas o começo.